O fato das pessoas estarem questionando segurança no mundo da IA já cai num erro conceitual. Há 9 anos atrás, no Senac, para o PHP em Rio.org, nem sei se eles existem, talvez existam, dando uma palestra de segurança, falando de segurança para desenvolvedores. Tinha acabado de fazer um curso de pentest, tá, pela Claves, que é uma das maiores empresas de segurança do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, para cursos de segurança. Mudou muita coisa de anos para cá e agora nós temos a IA. E é sobre isso que eu vou falar. Segurança é um conjunto de fatores que asseguram o funcionamento de algo. Isso é segurança. Conjunto de processos, de medidas que asseguram o sucesso de um empreendimento, do funcionamento ou da execução de algo. Até escrevi de outra maneira, mas enfim. O elo mais forte é o mais fraco. Ou seja, o que significa isso? Imagina uma corrente. O elo mais fraco dessa corrente é a parte mais segura do seu processo. Não vou nem falar software, não vou nem falar de vibe code, eu vou falar do seu processo. Porque segurança não é vibe code, aplicativo, não. Segurança é tudo. Segurança é um conjunto de processos que vão assegurar, né, o funcionamento, o objetivo de algo, seja o que for. Tá bom? E aí, um dos conceitos que a gente considera é gol da corrente. A corrente sempre vai arrebentar ali, se estiver forçando, num elo mais fraco. Ou seja, qual é o seu ponto mais seguro? O seu elo mais fraco. Então, se você está dando a um desenvolvedor júnior uma parte de pagamento, sem supervisão, a gente trabalha hoje principalmente com 5 pilares de segurança. Na época também já existiam esses 5 pilares, só que, infelizmente, minha pesquisa foi muito branda e acabei caindo na gafe de falar os 3 pilares de segurança, que é o que todo mundo acaba falando. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, o não repúdio, né? E a autenticidade. Então, fora esses que estão aqui, né? Nós temos também autenticidade e nós temos o não repúdio. Todo mundo acaba vendo ali principalmente 2 coisas principais quando eu falo desses pilares. Tem a disponibilidade e a confidencialidade. Todo mundo acaba entendendo isso. Talvez entenda um pouco de integridade, autenticidade, não faz ideia do que significa não repúdio, tá bom? Eu vou aqui dar um exemplo com um bolo. Vou fazer o bolo, tá bom? Então a disponibilidade daquele bolo é um pilar que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que criar um conjunto de medidas para garantir a disponibilidade daquele bolo. Tá vendo como não tem nada a ver com a aplicação, com o programa? Tá vendo que são coisas de camada? Então, para garantir a disponibilidade daquele bolo, eu tenho que criar um conjunto de processos para mitigar e daí ficar disponível aquele bolo. Tá bom? Aquele bolo tem que ser íntegro, ou seja, do momento que eu faço aquele bolo até que eu consiga alimentar as pessoas, ele tem que estar exatamente íntegro. Então eu vou ter que ter um conjunto de processos para garantir que aquele bolo não só fique disponível ali para as pessoas que eu vou dar, mas também quero que ele seja íntegro. Eu não quero que um bolo queime ou que saia da minha casa, se vai sair da minha casa com chocolate, depois azeda, ou que entre formiga, ou que se destrua e aí as pessoas não conseguem comer porque ele não está íntegro. Você está entendendo? E nós temos aqui confidencialidade. Por quê? Porque esse bolo não é para todo mundo. Então, de repente, a questão do bolo tem a confidencialidade de como eu fiz. Será que isso é confidencial a esse ponto? Ou será que é confidencial a informação que eu vou fazer um bolo? Tá? E os outros dois os outros 2 conceitos aqui, que, por exemplo, é a autenticidade. Aqui, se eu chamei João, Maria e José, o bolo, eu tenho que confirmar. Oi, João, é você que é João? Ótimo, você que vai ganhar o bolo. Oi, você, Maria. Perfeito. Então, assim, no conceito do bolo, pode até parecer besteira, mas vamos supor que eu faça um bolo vegano. E aí eu tenho que disponibilizar aquele bolo vegano numa festa de pessoas gerais para apenas 3 veganos, João, Maria e José. Tá bom? Então,
se eu estou passando, delegando essa função de servir aquele bolo para aquelas pessoas, para outra pessoa, eu tenho que garantir a autenticidade. Olha, tá vendo aqui a foto? São essas pessoas que vão comer o bolo. Esse bolo é só para elas, a festa tem 200 pessoas. Então, cuidado para outras pessoas não comerem o bolo. Tá vendo como é que é a dica de autenticidade, um pilar, ou seja, você vai construir um conjunto de processos para ter, de fato, ali a autenticidade de quem vai receber aquele bolo. E, por fim, o não repúdio. É a garantia técnica e jurídica de que o autor de uma ação não pode negar tê-la realizado posteriormente, assegurando prova irrefutável de origem e integridade, geralmente via assinatura digital e logs. Eu gerei esse resumo aqui no Gemini para que fique claro, né? É uma garantia técnica e algumas vezes também jurídica, para que se crie provas ali irrefutáveis de que aquilo foi feito, que aquela ação foi feita e que com isso ninguém vai poder repudiar essa ação. E quando a gente fala de algumas coisas jurídicas, porque dentro de vários dos conjuntos de processos, muitos deles são processos jurídicos, né? Nem sempre a questão técnica ela vai ficar de fato suprir todas as necessidades. Às vezes vem questão jurídica. Aí você quer, por exemplo, um exemplo para mitigar por uma questão jurídica, temos aí os contratos de confidencialidade, que são questões jurídicas. Você assina um contrato de confidencialidade. Isso vai mitigar, em até algum ponto, algum vazamento de dados, alguma questão de confidencialidade. Esse, por exemplo, é um exemplo de uma ação jurídica para garantir a confidencialidade de algo. Não é uma questão somente técnica. A IA é segura? Se você assistiu até agora, você já responde essa pergunta. Não. Porque criar o código e nem precisamos chegar na IA. Um júnior é seguro para fazer o código? Não. Um sênior? Não. Porque isso não é segurança. Segurança é um conjunto de processos, é um conjunto, são vários processos, entende? Entenda isso, um conjunto de processos. É claro que vai existir um conjunto de processos no código que está sendo programado para o quê? Para garantir a disponibilidade, a integridade, a autenticidade, o não repúdio. Então, um vibe code, ou um sênior, ou um júnior, ele tem algumas obrigações ali na questão do código. Vão existir boas práticas, vão existir práticas que estão relacionadas às exigências da arquitetura do software. Hoje, um júnior ou o vibe code, o que acontece? Primeiro, o próprio vibe code em si. O vibe code em si, mesmo que você instale MCPs como Context-Set, que tenta garantir que o seu ambiente de desenvolvimento, seja o Windsurf, Cursor, ou seja o Antigravity, que é o novo do Google que foi lançado tem 30 dias, tá? Eles vão garantir que vocês tenham ali acesso a uma documentação das linguagens de forma mais atualizada. Estou aqui no meu Antigravity, do qual eu conectei a um servidor local de WordPress. Quando eu pedi mais acima para a IA, ela fez um monte de coisa, inclusive ela podia ter feito de forma muito mais simples, mas eu pedi para a IA, só para que fique bem fácil para vocês, eu pedi para a IA, ativa um tema, remova todos os plugins, remova todos os outros temas. Eu só tinha um plugin nesse site. Ele fez um comando que foi delete. Eu sei que o comando não é delete porque eu trabalhei com WordPress. No caso do CLI, se for por linha de comando, nesse caso, o comando correto tá até aqui, ó, WP plugin desinstalar o plugin, tá aqui o nome do plugin, / desativar. O que a IA fez? Como ela já sabia que plugin, um install e o nome do plugin já fazia, ela foi e executou. E achei a resposta, foi. Mas a boa prática do WPSLI, que mostra na documentação, é desativado. E sabe qual é o pior? Eu nem busquei na internet sobre isso. Quem me respondeu isso foi o próprio Gemini. O próprio Gemini, coitado, né? Que no Antigravity eu utilizei aqui, ó. Usei o Gemini 3 Pro aqui, fiz o pedido, ele descobriu e pronto. Aqui ele me falou: olha, a forma correta é isso aqui. Mas por quê? Porque aqui eu questionei. E aí ele me deu todo um questionamento, foi treinado para questionar. E aqui já no nosso querido Antigravity eu não questionei. Eu só dei uma ordem, né? Inclusive eu nem escrevi da melhor forma. Eu só dei uma ordem, remove o plugin. E ele foi lá, removeu, ele fez o que eu pedi, né? Só que ele inclusive, ai meu Deus do céu, inclusive eu não fiz só pedir para remover não, só para deixar claro, como eu não sabia a tratativa que
o novíssimo Anti-Gravity do Google tem, eu ainda falei, ó, pelo WPSLI, para ele não usar mkdir ou outro comando de delete comum, né? Leia sempre a documentação atualizada dos comandos e do handbook do WordPress aqui, né? Que é justamente onde estão os CLIs, as informações do CLI, e faça isso. Ou seja, apesar de eu pedir, ele não fez como eu pedi, né? Talvez eu deveria acrescentar com as boas práticas, analise todas as opções, blá blá blá, para todos que estão assistindo esse vídeo. Vamos pensar, segurança é um conjunto de processos. Então, como funciona a segurança de um software? Com 1, 2, 3 sêniors gerindo um pouco a coisa, um atuando mais como arquiteto pensando na forma toda, um atuando olhando as questões comerciais, financeiras e trazendo para o arquiteto revisando o trabalho dos níveis abaixo e médio, projetando toda a estrutura, e aí os outros programadores vão desenvolvendo, né, confirmando se tudo aquilo que foi feito pelos desenvolvedores iniciantes ou outra parte do grupo faz isso. Porque nem todo mundo é perfeito, um programador revisando o que o outro programador está fazendo, analisando se houve boas práticas, e depois de tudo isso pronto, faz-se uma série de testes e análises. Eu vou mostrar uma aplicação que eu fiz aqui, usando o Gemini, corrigir texto, né? Porque às vezes a gente faz um textinho rapidinho para um cliente ali, para um e-mail, bota no bloco de notas, então eu comecei a escrever aqui, e aí agora eu tenho um bloco de notas aqui inteligente, tá? Que você vai ver que não vai funcionar, vai dar um erro aqui, né, do puxado da API. Mas se a gente analisar esse código aqui, é um código HTML super simples. Só para vocês terem ideia, a chave API está exposta no front-end da coisa. Ela deveria estar oculta. Se você usar essa chave API aqui, se você pegar essa chave API que está aqui, sabe o que vai acontecer? Isso vai consumir os meus créditos. Já está aqui o botãozinho para configurar meu cartão de crédito. E isso também do tipo, meu Deus, vão acabar os programadores. Não é o título do vídeo, mas vou responder. Não vai não. Bons programadores, entendeu? Bons programadores e bons arquitetos de software, que também no final acabam sendo programadores, eu acho que cada vez mais vão ser necessário para o mercado. Porque agora nós temos um número elevado a, sei lá, a potência de pessoas com software, com aplicações. Só para vocês entenderem como isso às vezes foge da alçada da coisa, a minha amiga que desenvolveu uma aplicação em WordPress, ela está usando o GitHub, que é um ambiente de desenvolvedor, para fazer backup e fazer ali o versionamento da sua aplicação. E ela, sem saber, o próprio Vibecode dela lá protegeu e não enviava os arquivos para o GitHub dela, seus arquivos privados. Mas, quando eu tinha que revisar a aplicação dela, ela zipava tudo, me mandava pelo WhatsApp, ó. Hoje, 40 dias depois que ela fechou esse desenvolvimento, que eu falei para ela, olha, só presta atenção numa coisa, eu nem sabia, porque eu não sei mexer no GitHub ainda, até o momento da gravação desse vídeo, eu nunca tive GitHub, ou pelo menos um projeto lá, eu não sei mexer. Mas eu descobri, vendo os vídeos dessa menina aqui, Débora Foloni, que é design, me deu uma dica muito boa. Que dentro do GitHub, parece óbvio para quem mexe, mas para mim não, porque eu não conheço, eu não mexo. Dentro do GitHub, você, quando tem ali um projeto público, você tem que marcar, existe um arquivo chamado gitignore, e aí todos os arquivos que são sensíveis, com dados sensíveis, não vão para o GitHub público. É óbvio pensando dessa maneira, é óbvio falando dessa maneira, mas eu de fato não sabia. Por quê? Porque eu nunca usei. E que sorte que o projeto, né, da minha amiga está privado, e 2, a IA, no caso dela, fez certo. Que bom, que bom. Mas vocês estão pensando em jogar com a sorte? Então, assim, gente, sim, usem Vibecode, prototipem, começou a ganhar um dinheirinho, né, ou resolver um problema ali no seu computador. Eu tenho feito coisas para o meu Windows localzinho, tá uma delícia. Mas assim, vem vídeos como dessa menina que eu acabei comentando e não mostrei, né? Vem vídeos como o da Débora Foloni, vem vídeos como dessa menina, né, que é a Tequita Dev, tá?
Os vídeos dela são muito interessantes. Pesquisem nas comunidades do Cursor, do Lovable, do Indiesurf. Recentemente agora o Anti-Gravity, mas o Anti-Gravity não está com uma comunidade tão forte, mas vai ser exponencial. Até, eu posso prometer a vocês, até o Carnaval de 2026, né, vamos deixar esse vídeo bem datado, o Anti-Gravity vai, ó, vai ficar bem exponencial. Por quê? Porque tá de graça. O Anti-Gravity tá de graça, de graça, de graça. Se você tiver uma... Assim, tem um limite, mas o limite é absurdo perante ao de graça do Cursor e do Indiesurf. Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar sobre tecnologia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha elucidado um pouco mais sobre segurança. Lembrem-se, é um conjunto de processos, tá? Eu não tenho... Infelizmente, eu não tenho nada para vender para vocês, nenhum link patrocinado. Eu só espero que vocês busquem conhecimento, como diria o ET Bilu.